esse mapa de primeira consulta, ele é bem interessante para que você possa se guiar durante o seu atendimento. Então, eu chego nesses 11 pontos já de forma clara e objetiva, construindo uma linha de raciocínio com o meu paciente. Eu coloquei esse quadrado cinza aqui, por quê? Na verdade, existe uma zona de diagnóstico aqui de parafunção e de erosão e da queixa do paciente de reabilitação, onde a gente precisa ter um diagnóstico preciso para poder seguir o registro cêntrico, para saber se o paciente vai usar ou não vai usar orto, né? O que ele tem aí de movimentação de dente, se tem relação aqui o bruxismo, se está ativo, se não está ativo. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico para chegar realmente na comunicação com o técnico e na comunicação com a equipe? Então, nós vemos muito isso aqui sendo largamente discutido, que é foto de rosto, definição de parâmetro estético, aumento de borda sisal. Isso aí o pessoal tá bem cansado já. Faz o quadro cinza pra mim. Tô te esperando, Guilherme. Na verdade, você já tem diagnóstico, Guilherme. Onde a gente vai trabalhar não só parâmetros estéticos, não só tamanho de central. A gente entende que o paciente tem toda essa questão de parafunção e isso precisa ser abordado na primeira consulta. Ok, gente, o que eu quero falar hoje um pouco mais para vocês? A relação orto-prótese. Então, essa é uma paciente de bruxismo, de parafunção, de erosão. Eu vou mostrar para vocês as oclusais. Mas é um caso muito difícil da gente reabilitar sem interagir ortoprótese. Por quê? Olha que interessante. Aqui é a mordida da paciente. Você percebe que a curva dela do sorriso está invertida, né? Os incisivos, eles deveriam estar... a curvatura de SPI dele está compensada, está invertida. E aqui na linha do sorriso, alguma coisa... Ela é bonita, mas alguma coisa não tá legal. Você olha a curva invertida, a queixa dela, ela veio por outra dentista, e a queixa dela são essas erosões. Isso aqui é um dilema pra gente. Por que, gente, que é um dilema? Ó, Gui, se você tá assistindo ainda, um caso bem parecido com o seu. Então, ela tem essa perda, ó, de massa dentária, tá vendo? E tem algumas abfrações também, se você observar nessa fotografia aqui, ó. Você vai ver algumas abfrações e algumas resinas até, ó. Aqui abfração, aqui resina. Deixa eu colocar com a seta, vai ser melhor. Então, aqui abfração, ó. Aqui resina, resina. E a paciente vem trazida pela dentista com essa queixa aqui, ó. Eu faço um bruxismo, ela tem 30 anos. Eu faço bruxismo, mas quando eu observei essas ilhotas aqui, a gente sabe que tem um certo grau aqui de erosão. Então, a gente vai trabalhar com diagnóstico preciso. E qual que é o problema aqui dessa paciente? Como é que nós vamos aumentar a dimensão vertical dela posterior, abrindo mais ainda essa mordida anterior? Complicado, né? Então, como a gente devolve esmalte para essa paciente que perdeu, então ela precisa de restaurações, não é uma opção ela reabilitar os posteriores, ela precisa reabilitar, ela não pode ficar com essa dentina exposta. Ela precisa reabilitar essa perda, porém, ela tem uma curva invertida e chupou o dedo, né? Chupeta, dedo, muitos anos. E está nessa situação. Se a gente aumentar atrás, eu abro mais a mordida na frente. Então, qual é o planejamento aqui? Eu preciso dar para o orto o espaço que ele vai ter que ter para movimentar dente. Nosso pensamento, oi Eduardo, nosso pensamento sempre é esse. Qual o espaço que eu vou dar para o ortodontista trabalhar? O que eu posso fazer para ele, para que ele tenha um melhor ambiente de trabalho? Então, nessa primeira consulta, se eu for lá seguir o mapa de primeira consulta, ó, e o queixo dela tava legal, o queixo um pouquinho para frente, mas não era um problema para ela.
perfil ok, não que estava tão compensado assim para quem tinha uma curva tão invertida, né, de SPI. Então a gente entra aqui numa situação de lembrar do mapa da primeira consulta. Então, número 1, fotos de rosto, definição de parâmetros estéticos. Quando eu falo de definição de parâmetros estéticos, a gente já sabe que ela tem uma exposição de incisivo boa. Sondagem periodontal e endo, nada. Olhar os parâmetros estéticos dela, curva de SPI invertida, exposição de central boa, tem que tomar cuidado para não expor mais ainda, e perfil ok. Então, qual é o problema aqui dessa moça? Para a função. Tem dor? Zero dor, nenhuma dor. Aplicou questionário, não tinha um grau de parassônia, né, que a gente chama, não tinha um grau de queixa de acordar cansada, nada disso. Possível grau de erosão? Sim. Vamos fazer um teste de pH de saliva? Vamos. Ela diz que sente movimentar durante o sono algumas vezes e tal. Alguém deve ter realmente falado pra ela que ela tinha muito bruxismo e ela seguiu com essa linha de raciocínio. Mas o que a gente precisa entender? Diagnóstico de bruxismo só com polissonografia. Ela tinha dor muscular articular? Nada, zero. Então era uma paciente basicamente de reposicionamento de massa dentária, enxergar as variantes da oclusão para saber se nosso planejamento estético funcional. A dificuldade desse caso aqui é recuperar os dentes posteriores sem abrir mais essa mordida. A gente tem que ir para orto. Mas tá bom, Andréia, como é que você vai para orto nesse caso? Simplesmente manda ela pro orto? Não. Na primeira consulta, a gente já explica isso tudo para ela. Ó, e aqui a gente entra e faz o quê? Placa diagnóstica. Placa diagnóstica, polissonografia. Nós vimos que realmente ela range durante o sono, tá? E aí vai usar a placa, vamos tratar o sono, apesar dela ser diagnosticada de forma muito precoce em termos de sintomatologia de problemas de parassônia, mas a gente realmente vai colocar uma placa para ela dormir. O que a gente sabe, uma placa ia entrar com alguma higiene do sono e alguns estimulantes. O que a gente sabe... Oi, Beta, agora que eu vi o pessoal aí entrando, laboratório da obra-prima, o que a gente sabe é que eu preciso aumentar os dentes posteriores dessa paciente, mas eu quero colocar ela excêntrica. Já que eu vou reabilitar ela posteriormente, então por que não reabilitar essa mandíbula numa posição condilar ideal? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem como fazer isso sem orto? Não. Por quê? Por causa da mordida aberta. Ótimo. Como é que eu me comunico com o orto? Eu vou falar com ele. Eu tenho que fazer uma intrusão dos posteriores, porque eu vou aumentar a dimensão dela recuperando os dentes que ela perdeu, recuperando a massa dentária que ela perdeu. Beleza. Aí eu viro pro orto e falo assim, eu vou montar ela excêntrica, faço gigue-pua, abro mais a mordida dela, recuperando o 1 milímetro ali que ela perdeu de dimensão vertical. Olha lá, ó, o milímetro que ela perdeu. A gente recupera isso. E aí sim, eu vou explicar isso para paciente e para o orto. Ó, eu vou gerar uma mordida aberta maior do que ela já tem. Eu preciso colocar esse aparelho logo. Aí vem uma dica minha para você. Enquanto ela tá esperando ou colar os brackets ou o alinhador chegar, para você não deixar ela com essa mordida aberta muito feia do rosto, no meu caso não, porque a gente colocou o aparelho 2 dias depois. Eu coloquei as provisórias nela e a gente colocou o aparelho 2 dias depois. Mas caso o paciente se queixe muito disso, faz uma placa de acetato e ele leva no mesmo dia do consultório uma placa de acetato, como se já fosse com recorte de alinhador. Então ele se sente mais confortável esteticamente para sair com essa mordida muito aberta. Andréia, mas por que você preferiu recuperar a DV dela, perdida,
antes do aparelho. Não era melhor o orto colocar o aparelho, intruir e depois você fazer as restaurações? Não, sabe por quê? Qual seria o stop de intrusão do orto? Quando o orto saberia que estava bom, pronto, eu não preciso mais intruir. Ela já pode preparar e colocar uma tabletop que seja, que eu não preciso mais. O orto não tem essa percepção fina do quanto ele precisaria intruir, 0,5, 0,8, 1 milímetro em todas as áreas. Quando a gente faz um enceramento excêntrica e cola esse enceramento na paciente, que já tem essa mordida um pouco aberta, cola esse enceramento na paciente, a gente tem certeza que o orto está fazendo os movimentos de intrusão com ela excêntrica. O côndilo dela está bem posicionado. Então, foi isso que a gente fez. Posicionamos os posteriores, pedimos para ele intruir, deixamos a mordida um pouco mais aberta. E olha lá, o meu técnico vai usar, olha como tá bem invertida ali a curva. O meu técnico vai usar, então, os parâmetros da relação cêntrica, mas maxila a gente usou foto. Colocou agora o corredor bucal baseado na altura de canino, tá? Pontinha lá do canino, onde a gente não ia fazer esse aumento. E a partir desse aumento mínimo, a gente está sendo muito conservador. Por quê? Com esse aumento, eu sei que se ela intruir, qual vai ser o stop? O transpasse vertical anterior. Então, as 5 determinantes da morfologia oclusal, o transpasse vertical é onde a gente sabe que a borda do incisivo central precisa estar sobrepondo os incisivos inferiores no primeiro terço. Caramba, Andréia, então você recupera o posterior, faz a intrusão dos posteriores e nisso a mandíbula vai, o transpasse vertical vai fechando. Esse é um caso ortoprótese bem legal, onde a gente redistribui o corredor. Nós utilizamos aqui nesse caso brackets, porque ela queria uma coisa mais rápida até, né, na verdade. Fizemos então, o Vinícius fez a extrusão desses incisivos junto com a intrusão dos posteriores. Foi um tratamento combinado, né? Olha o que vai acontecendo. O rosto dela também já vai mudando. E a partir disso, nós vamos então observar o acompanhamento dela. Olha lá, ó, vai abrindo os espaços e depois ele poderia retruir e fechar esses espaços. Mas eu vou mostrar para vocês o momento que nós, protesistas, reabilitadores, clínicos, precisamos rever a paciente. Você nunca pode deixar um orto tirar o aparelho ou terminar o alinhador do seu paciente sem você ter uma foto de rosto com a linha bipupilar para saber se a linha média também está bem posicionada. Então, essa foto aqui ela é muito importante antes da finalização do tratamento ortodôntico, onde a gente vai elaborar essas linhas e colocar aqui, ó, a linha média dela tá ok. O que a gente vai fazer com esses espaços, então, entre o lateral e o canino? Vamos olhar o lateral inicial, o lateral dela é pequenininho. Ela gosta, não gosta? Não, vamos então aumentar esses laterais? Então, orto, se a linha média facial tá na posição e eu tenho espaços, eu tenho duas opções. Ou vou ter que fechar esses espaços, retruindo um pouco a inclinação dos incisivos, ou eu posso aumentar isso com resina ou com cerâmica. Vou lá nos parâmetros estéticos, aí volta para a linha da primeira consulta. Ó. Nesse momento eu volto e faço novamente as determinantes e novamente a definição dos parâmetros estéticos. Como que a gente faz isso? Quais são as determinantes? Transpasse vertical. Ó, eu vou ver que o incisivo tá legal. Essa determinante tá boa. Plano oclusal, tá bom também. Bacana.
plano oclusal, transpasse vertical, e os nossos dois principais pontos de parâmetro de determinante da morfologia oclusal, nesse momento que a gente vai utilizar. Olhei a ortodontia, tá legal, vou fechar os espaços e olha só o que aconteceu. Os nossos provisórios, que estão lá há 6 meses, 7 meses, o dia que a gente colou, olha o que aconteceu, eles começam daqui a pouquinho a desgastar. Então, esse caso dela, vou te mostrar, esse aqui tá perfeito, ó, tá perfeita a posição, não tem desgaste ainda, mas no dia que a gente vai remover, você pode perceber que já tiveram alguns desgastes de provisórios. Olha esse aqui, ó, no dia da remoção. Esse aqui já deu uma pequena fratura, que não tá, que era o caso inicial aqui, era o inicial, e que no dia da colocação realmente não estava fraturado. Então, deixa eu mostrar aqui o rosto dela novamente para vocês. Nós optamos nesse momento, então, por fechar, aumentando esses laterais, mesio-distalmente, ao invés de retruir os incisivos. Vamos colocar ali qualquer outro movimento. Olha como o lateralzinho dela era pequeno. Isso aqui, o alinhador, ele tem uma vantagem muito grande. Qual é? Eu consigo fazer um planejamento preciso digitalmente no alinhador do quanto esse dente realmente tem que movimentar e esses espaços. Porque nos brackets a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer essas medidas e enxergar esses parâmetros de definição estético, né, no bracket. Então, realmente, no alinhador, isso facilita muito essa nossa visualização no meio do tratamento. Todo mundo viu a diferença do transpasse vertical, que é uma das determinantes da morfologia oclusal. Curva de Spee, curva de Wilson, ok. Plano oclusal, ok. A gente vai começando a intervir de forma bem conservadora agora. O rosto dela já mudou completamente. Preciso da linha média no meio do tratamento. A linha média acabou dando, meio pro final, né? Acabou modificando um pouquinho. A paciente percebeu. Foi onde a gente entrou com essa intervenção, movimentando junto com a régua ali. E eu vou mostrar agora o final do caso para vocês. Então, esse é um caso onde a paciente deixou um espaço lateral, realmente. Eu deixei esses espaços. O perfil dela estava legal. Nós optamos por não retruir, fechando esses espaços. Em três formas de fechar esses espaços. Ou a gente retrui o perfil do incisivo deles e fecha. Ou a gente traz todo mundo para fechar, ou a gente restaura, seja com resina, seja com cerâmica. Então, nós optamos nessa paciente por restaurar, a gente achou que estava legal. Caso inicial, os enceramentos, mostrando para vocês que houveram desgastes depois da colocação dos provisórios. Ela está com essas resinas coladas, desgastes e pequenas fraturas, mas ainda mantendo uma dimensão, ponta de cúspide vestibular. Uma coisa que você precisa observar nos seus planejamentos é o seguinte: ponta de cúspide vestibular dos inferiores, ela é fundamental para manter a dimensão vertical de oclusão. Então, esse é o caso inicial, olha os desgastes que ela tinha. E aqui, ponta de cúspide, ela quebrou um pouquinho esse dente aqui também. E esses aqui estão mais inteiros. Muito provavelmente essa paciente dorme do lado direito e movimenta o lado esquerdo, né, do bruxismo. E aí o caso dela, a fotografia de rosto já no final com as resinas. Ela optou por resinas, né, muito pouca idade. A gente fez resinas aí nos 4 incisivos, pequenas resinas, para que ela tivesse aquele espaço fechado e o sorriso novo. Christian, querido, tudo bem? Sou sua fã, Christian. Então,
Mordida aberta, orto, relação cêntrica, recupera os posteriores, abre mais a mordida, depois coloca o aparelho, fecha a mordida, resinas. Então é o caso realmente de ortoprótese, onde a gente precisa caminhar junto com o nosso ortodontista, dando para ele o espaço que ele precisa e o stop de intrusão que ele precisava também. Como que a gente faz isso? Primeira consulta, diagnóstico de parafunção, resolvido isso, nós vamos lá optar por montar no articulador digital, recuperar os posteriores que estão com erosão e perda de massa dentária e só depois disso fazer a ortodontia. Quem é o stop da intrusão? Só para lembrar, quem é o stop da intrusão posterior? Transpasse vertical, sobre mordida, que esse transpasse ele vai dar pra gente, ó, tá na hora, ficou legal, plano oclusal. Eu mando pra você mapa da primeira consulta. Então, quando a gente fala de mapa de primeira consulta, no meio, por exemplo, ou um pós-reabilitação, um paciente de pós, eu faço toda a revisão da reabilitação até aqui, ó. Tá tudo bem, sondei, endo, não deu nada. Como é que tá a parafunção desse paciente? Tá tudo ok? O paciente não vem há 4, 5 anos, tá tudo bem? Aplico muitas vezes o questionário novamente. E aqui, ó, as determinantes oclusais. Vou de trás para frente, só lembrando dessas determinantes oclusais variáveis para vocês. Plano oclusal, curva de Spee, curva de Wilson, transpasse vertical, transpasse horizontal. Claro que eu não falei muito de transpasse horizontal nesse caso, mas claro que não dá para ver nessa foto de rosto, mas como ela tinha uma mordida aberta desde sempre, quando ela chegou, transpasse horizontal não era um grande problema pra gente. Quando a gente fez a expansão do sorriso, nessa foto, ó, repara que a inclinação dos incisivos está um pouquinho diferente do que era no início. Ó. Eles eram mais retroinclinados e agora eles estão mais normoposicionados, tá? Lembra que o côndilo vai junto. E lembra também que os caninos estão travando a dimensão vertical dela. Olha aqui, ó, o provisório. Ela tinha várias abfrações. A gente removeu todas as resinas das abfrações antes da orto e após a intrusão, ó, muito do que ela tinha de cirurgia para fazer já não tem mais, né? Apesar de que a gente sabe que com a intrusão nem sempre o aparato vai junto, né? Apesar não, né? Por causa disso. Geralmente o aparato gengival vai junto, mas nesse caso dela a gente conseguiu um resultado bem legal, só com 4 resinas, orto e recuperação da dimensão com esses provisórios. Andréia, tá bom. Agora o que você vai fazer com esses posteriores? Você tá com provisórios de resina e o que você vai fazer com esses posteriores? Você vai restaurar em resina? Você vai restaurar em cerâmica? Como é que você vai restaurar? Gente, na verdade, são 8 dentes, né? Você pode fazer cerâmicas, sim, de forma conservadora, com isso quase nada de preparo, mediante um quadro de que ela tem realmente essa parafunção não tão controlada, tá? Já houveram algumas fraturas desse lado. O que a gente pode fazer? Ela vai remover agora o aparelho inferior. Se você observar nessa fotografia de rosto, ela ainda tá com o aparelho inferior. Finalizou o superior, ainda tá com o inferior. Então, quando ela tirar o aparelho inferior, a gente vai colocar placa diagnóstica de novo, polissonografia de novo, vamos ver como é que tá o pH da saliva, para ver se tiver tudo controlado, reabilita com resina. Se não tiver controlado, aí vamos para cerâmica para esses dentes não fraturarem. Mas o mais importante é rosto, olha como o rosto muda, né? Rosto na posição, mordida agora, plano de curva de Spee correta e plano oclusal correto também, que são as nossas determinantes verticais que nós podemos alterar no tratamento ortoprótese
é o que a gente vai tanto montando no articulador quanto montando no aparelho. Aparelho ortodôntico. Deixa eu mostrar um outro casinho rápido para vocês, tá? Onde a gente vai falar também de digital. Esse aqui é a montagem cêntrica, na verdade, que a gente faz convencional. A inclinação das cúspides, a gente vai trabalhar com a eminência, o plano de Camper, a eminência condilar, as médias. Se eu faço um ângulo de 45, por exemplo, eu sei que eu posso ter cúspides um pouco mais profundas. E aí a gente vai seguir o nosso caminho de reabilitação. Mas e no digital, André? Agora todo mundo só quer o digital, né? Vou mostrar esse outro caso jovem também para vocês. Ela chegou no meu consultório não sei precisar a data, mas com esse aparelho, e ela tem a discrepância de Bolton, a discrepância de perímetro de dente. Quem tem discrepância de Bolton, a gente sabe que precisa aumentar o diâmetro mesodistal dos dentes, porque não adianta usar orto, que isso não vai fechar. Ela tem Bolton. Aí ela chegou, eu falei pra ela na época, eu falei, faz resina. Você é muito jovem, vamos fazer resina, você tem 20 e pouquinhos anos. E ela sumiu e chegou desse jeito. Chegou com essas cerâmicas, sempre fraturava o premolar, inferior aberto, olha. Ela chegou, além dela chegar com essas cerâmicas, ela chegou cheia de dor. E com essa queixa de que esse premolar sempre caía. Então, primeiro ponto, transpasse vertical, transpasse horizontal e uma guia suave de protusiva e lateralidade. O que é uma guia suave? Lembra, gente? Olha o volume dessa borda incisal do incisivo. Quando a gente observa uma borda incisal, ela precisa ser desse jeito. Ela tem que ter uma inclinação, ela tem que ter um ângulo de 45 graus, onde a gente vai trabalhar essa inclinação suave, tá? Então, esse é um caso onde a gente tem uma guia dificultada pelo travamento desse volume da borda incisal e tem um volume exagerado de perfil de emergência. Então, infelizmente, o único tratamento nesse caso é remove essas peças e faz tudo de novo. Então, por que eu, apesar de dar aula de cerâmica, trabalhar com os melhores técnicos, que são os artistas, né? A gente brinca que a gente não faz nada, eles que fazem tudo. Mas a verdade é que trabalhar com cerâmica em paciente muito jovem sempre foi muito complicado. Essa paciente ela vai ter que retratar e ela não tem nem 30 anos. Ela já vai para o segundo par de cerâmica na boca inteira. Um outro detalhe, o côndilo dela... Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por posicionamento de côndilo. E, que saudade. O côndilo dela, olha como ele tá. 2,61. Então, ele tá muito para trás. Essa paciente chegou com dor, estalo, incômodo. O que levou esse côndilo para trás? Esse volume exagerado de borda incisal e a paciente ficou travada com essa protusiva. Então, peçam a tomografia de côndilo, saibam os parâmetros condilares e aqui nesse caso dela também ortoprótese, nós optamos por fazer o enceramento em cêntrica, o jiguezinho para fazer a cêntrica, escaneamos, ela quis o sorriso da mãe, então eu consegui pegar o sorriso doador, é a técnica do sorriso doador, colocamos, né, técnico Willy Clavijo, colocamos lá no software da Trishape, nesse caso. Removemos o Willy, né? O Willy que trabalha muito com esse software. Ele removeu as peças, então fez um enceramento regressivo. E o que aconteceu foi que como nós colocamos o jig, registramos a mandíbula excêntrica, mesmo fazendo a regressão, nós colocamos a pontinha dos caninos na mandíbula, fazendo com que a paciente, regressão, e aí vai pegar o sorriso da mãe, que a gente escaneou a mãe, e vai colocar na paciente. Gente, o que isso significa?
que eu só posso adaptar esse mocap na hora que eu remover essas peças cerâmicas. Então o tratamento tem que estar vendido, acordado, assinado, porque senão a gente não consegue colocar isso na boca da paciente. Colocou na boca da paciente e fez o encerramento inferior só dos caninos, porque eu quis redistribuir os espaços inferiores, por isso que ela tá com essas duas pontinhas aqui, ó. O que? Significa que eu tô travando a mandíbula excêntrica e tô dando pro orto espaço para ele trabalhar uma extrusão dos posteriores, que depois a gente vai restabelecer essa dimensão dela nova, somente com restaurações em resina posterior. Então, isso é bem legal. A gente consegue devolver a cêntrica da paciente, joga esse côndilo para frente, altera essa dimensão onde ela tem Bolton e a gente vai com a orto ter estratégia de espaços, né, gerados, estratégias de espaços gerados. Aqui foi o escaneamento, cêntrica. Ele vai fechando o articulador até que horas? Até o transpasse vertical ficar ideal. Então, aonde que a exposição dos incisivos é parâmetro pra gente? No transpasse vertical. Eu vou expor o incisivo, um incisivo máximo 12 milímetros, eu vou expor esse incisivo, mas eu quero que ele recubra o primeiro terço dos inferiores. André, mas e se eu for aumentar os inferiores também? Aí você vai falar pro técnico, redistribui dentro dessa realidade. Eu quero um central de 12, então eu vou ter que aumentar, não sei, 1 milímetro talvez do incisivo inferior, ok? Oi, Vini, Alessandra Berto, aqui ó, tô falando de Bolton, o nosso ortodontista, ó. Então, caninos cêntricos, eu dou espaço para ele trabalhar, para ele fica melhor, redistribuir os espaços com espaço sem toque oclusal, o movimento do dente vai movimentar mais rápido, e a partir daí, então, a gente vai ter esse posicionamento condilar, e aí sim ele vai poder movimentar os dentes com maior facilidade. Vou fazer uma live com o Vini, pra vocês conhecerem o Vini. Então, beleza, galera, vamos lá. Nada demais, passo a passo de preparo de facetas, onde a gente vai colocar o mocap e depois vai fazer as facetas dela. Olha o sorriso da mãe, que realmente era o que ela queria. E eixo de inserção, eu não vou ter tempo de falar de eixo de inserção, aqui eu fiquei com muita pena da paciente, não dei conta de fazer o eixo de inserção inciso cervical, que era o que ela deveria ter para fechamento de diastema, mas eu não dei conta porque ela é muito jovem, então eu achei melhor fazer o eixo 45 graus, mesmo sabendo que o ideal seria esse eixo de inserção totalmente vertical, onde a gente deveria fazer um eixo de inserção assim, ó. Isso aqui é um eixo de inserção vertical. Vou mostrar para vocês. Aqui eu consigo fazer. Com esse desgaste, a gente faz o eixo de inserção vertical. Com esse tipo de desgaste, a gente faz um eixo de inserção horizontal ou 45 graus. Para eu fechar diastemas, o ideal é o eixo de inserção inciso cervical, um eixo de inserção vertical. Mas pela pouca idade dela, eu optei por só fazer o arredondamento melhor e manter o eixo de inserção horizontal em 45 graus. O que isso me gerou é que a gente tem dificuldade na adaptação das peças, dificuldade no perfil de emergência palatino, olha lá os preparos terminados, onde a gente só arredondou os ângulos. Esse aqui não chegou a fazer eixo de inserção vertical, esse aqui até fez um pouco mais, mas a gente teve um trabalhinho aí na adaptação das peças e, além disso, a gente também teve um trabalhinho para selar bem esses bordos que muitas vezes, ó, esse volume aqui, tá vendo? O ideal é que ele parta um pouco mais da palatina para que esse backspace seja totalmente fechado. Então, esse é um caso de Bolton difícil, paciente jovem, orto envolvida, dor envolvida, onde a gente trabalhou também com o técnico Willy Clavijo e esse foi mais vertical, tá vendo?
Mas quando o técnico tem inserção, ele consegue levar até lá atrás. Quando ele não tem inserção, ele não consegue levar até lá atrás. E é isso que a gente vai mostrar aqui, quais são os prós e os contras. Os prós, menos desgastes. O contra é que ele vai vir aqui, ó. A peça vai sair daqui, não vem bem daqui de onde a gente gostaria para fazer aquela manipulação real da papila, tá bom? Então, ó, a peça vem na vestibular, ok, mas por visão palatal, o ideal é que ela viesse um pouco mais para cá, para ter uma transição suave. Beleza? Muito bem, pessoal. Caso dela, vai estar sempre aquele pequeno black space, mas que cobre com saliva, branco, né? Não tem jeito. O último molar a gente deixou para fazer depois, a peça não adaptou muito bem. A gente preparou bem pouquinho e agora a gente já cimentou esse dente. Bom, olha o transpasse vertical com a relação dos incisivos superiores e inferiores. Então, o transpasse vertical ele passa a ser o meu limite, né, de exposição de incisivo, e também o toque bilateral de canino simultâneo, onde a gente tem aí a relação cêntrica sendo consagrada pelo toque bilateral simultâneo de canino. Lembra que eu falei que esse era um caso de retrabalho, de dor, o paciente veio com aquela peça muito volumosa na borda incisal, o côndilo com 2,61, lembra disso? Ó, lá atrás. E agora, a medida do côndilo dela, se você observar, isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse caso, 27/7/2020, 19/10/2021, quase 5 milímetros. Então, ó, espaço condilar dela foi totalmente restaurado e ela perdeu aí aquela queixa, perdeu a queixa, ótimo, né? Ela teve solução para a queixa dela principal, que era a dor e aquele premolar que sempre caía. Então, observar realmente, né? Vamos finalizar esse checklist sempre de laboratório para reabilitação. Vai ter movimento ortodôntico? Vai movimentar a margem gengival? Vai ter cirurgia? Vai ter adequação das restaurações antigas? Você tem que se responder isso tudo antes de iniciar o seu enceramento, para que você tenha clareza de quantos enceramentos você tem que ter, se vai ser enceramento regressivo, se não vai, se tem adequação de restauração, se não tem, se tem movimento, se não tem. Se tem movimento, vai deixar o paciente incêntrica para movimentar, vai criar o espaço com a prótese para o orto poder movimentar, vai movimentar muito pouco com o alinhador você mesmo. Como que vai ser esse passo a passo aí da sua vida? Seja da sua não, né? Da sua vida com o paciente. Seja analógico, seja digital. A gente vai montar um modelo superior, sempre registro incêntrica, enviar o registro GIG, aqui fotografias de face com a boca aberta. Tem outras técnicas de escaneamento do arco facial também. A gente pode falar sobre isso num segundo momento. Medir a espessura do registro, compensar o pino. E aqui vai fechar o articulador digital até o primeiro toque, ou vai dar informação sobre dimensão vertical e alteração estética da forma, baseado nas determinantes variáveis da oclusão, que aqui entra o transpasse vertical e horizontal nessa nova dimensão vertical. E no digital, escaneamento com GIG na posição da mandíbula, para que a gente possa ter certeza que esse paciente está excêntrica, tá bom? É isso, pessoal. O pessoal me mandou algumas dúvidas. Vou botar um filtro aqui, gente, que a gente está trabalhando muito. O pessoal mandou algumas dúvidas sobre que horas eu converso com o orto. Então, primeiro ponto é, você precisa ter definido uma linha de raciocínio sobre vai reabilitar antes, durante ou depois da orto. Por quê? Transpasse. O que me leva a concluir isso? Transpasse vertical, o espaço que o orto precisa e o espaço que o orto tem. Lembra? Os ortodontistas colocam muitos levantes. O que são levantes? Às vezes ele coloca
uma resina estrategicamente num dente, uma bolota de resina estrategicamente num dente, para abrir espaço para ele poder movimentar. Você tem que pensar que o dente, ele tem 5 pontos de força: distal, mesial, para estabilizar ele, né? Estabilidade da oclusão. Distal, mesial, ou seja, os dentes adjacentes. Ele tem a oclusal do antagonista, bochecha e língua. Então são 5 forças. Se a gente consegue tirar a oclusal como uma das forças de mastigação, a oclusal é só uma das, a gente melhora o campo pro ortodontista. Então, muitas vezes ele faz isso, gerando volumes de resina para abrir espaço, e muitas vezes nós podemos ajudá-lo recuperando a dimensão vertical para abrir esse espaço de forma ideal. Além disso, quando a gente tem que fazer um movimento de intrusão, como foi esse caso que eu mostrei, de a mordida aberta, e eu preciso fazer intrusão, o que eu posso garantir é que recuperar o oclusal excêntrica antes dele intruir é muito melhor, porque ele sabe o quanto ele vai intruir com o volume final da restauração. É muito melhor a gente fazer o preparo sobre o mocap do que fazer um preparo olhando. Você acha que você está desgastando o suficiente e muitas vezes ou você não está desgastando o suficiente ou você está desgastando mais do que precisaria, porque você não está sendo dirigido pelo espaço final da restauração, que é representado aí pelo mocap, pelos provisórios colados. Ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Voltei às lives, tá? Estarei por aqui. Amanhã eu vou fazer outra live, continuando o assunto de planejamento multidisciplinar. Primeira consulta. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais de primeira consulta. E mando para vocês. Me cobra aqui no direct, você que me pediu o mapa da primeira consulta, me cobra pelo direct que eu mando sem falta, tá bom? Beijo para vocês. Bom dia de trabalho.